1 Crônicas, tem 2 livros de crônicas, o primeiro e o segundo. Capítulo 16, verso 8, diz assim: louvai ao Senhor, invocai seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém? Pode se assentar. O escritor de 1 Crônicas, ele está convidando a igreja a lembrar das maravilhas que Deus tem feito. Então ele diz: olha, louvai ao Senhor, adore ao Senhor, invoque o seu nome, faça conhecida as suas maravilhas. Hoje a gente gasta muito tempo divulgando muita coisa nas redes sociais, e pouco se fala das maravilhas que Deus tem feito no meio do seu povo. E como eu disse, nós estamos hoje aqui reunidos num culto simples, sem muita coisa, né? Além daquilo que é o trivial. E o nosso propósito, o nosso objetivo hoje aqui é chegar mais perto de Deus. Como eu disse, é se movimentar na direção do agradecimento, da gratidão. É chegar mais perto do Senhor e falar: Senhor, na boa, obrigado. Senhor, eu não tenho palavras. Senhor, o Senhor tem sido bom demais, e eu não mereço tudo isso. Então, é se movimentar nesse sentido, um movimento de agradecimento. O que nós temos feito para se movimentar na direção do Senhor, para agradecer ao Senhor e todos os seus feitos que Ele tem feito? E eu estava pensando, o que são os sentimentos que Deus quer que a gente venha nutrir no nosso coração em relação a tudo. Primeiro, amar. Outro sentimento, perdoar. E um outro sentimento, que é o que a gente está trabalhando hoje, que é o agradecer. Todo cristão que quer realmente um dia morar no céu, ele tem que agasalhar na sua alma, no seu coração, esses 3 sentimentos: amar, perdoar e ser grato. 3 coisas que são necessárias, sentimentos que refletem a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: amar, perdoar e agradecer. Mas de todos esses sentimentos, que são muito importantes, hoje eu queria falar sobre o da gratidão. O da gratidão. Agradecer, ser grato, dar graças, como eu já disse aqui no começo, abre as portas para as bênçãos de Deus na vida das pessoas. A Bíblia tem pelo menos 80 versículos que falam desse assunto, do agradecimento, da ação de graça, do ser grato, da gratidão. Jesus mesmo, por várias vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, Ele deu graças ao Pai. No capítulo 11 de Mateus, verso 25, você vai encontrar um texto que Jesus, ele diz: Pai, graças te dou por ter me ouvido. Isso é lindo. Quando você abre o Evangelho de João, capítulo 11, você vai também ver que quando ele ressuscita Lázaro, ele ergue as mãos para o céu, olha para o céu e fala assim: Pai, sou grato, eu agradeço a Ti por ter me ouvido, graças te dou. Então, era Deus encarnado dando graças a Deus celestial. Ou seja, Ele precisava... A gente, numa análise mais fria, a gente fala: Ele é Deus, Ele não precisa estar agradecendo nada, porque Ele sabe o que está fazendo. Mas Ele fez para que Ele deixasse o exemplo da gratidão,
da gente ter esse movimento de agradecer ao Senhor por tudo. Ser grato é sinal de humildade. O arrogante, ele não é grato a nada. O arrogante, ele pisa, né, em todas as bênçãos que ele recebeu de alguém, de todo o favor, de toda a ajuda que ele recebeu. O arrogante, o soberbo, ele não está muito preocupado em ser grato. Ele está preocupado em resolver, em se satisfazer, né, em cima do esforço e da aplicação dos outros. Ele não é grato. A graça de Deus é constante na nossa vida, sim ou não? A graça de Deus é constante na nossa vida, sempre foi. O que não é constante somos nós em reconhecer essa graça de Deus em nossa vida. Nós fomos tomados um dia pelas garras do pecado, e o pecado cirandou com a gente, e bagunçou com a gente, e a gente se perdeu, e a gente andou longe da presença de Deus. Mas tem algo que eu gosto muito de fazer como uma metáfora. Eu poderia muitas vezes estar perdido, andando pelos caminhos desertos, pelos vales, pelas situações, andando em lugares perigosos, aonde o pecado me levou, mas as garras da graça de Jesus foi e me resgatou. Se pudéssemos ver por alguns segundos o mundo espiritual, nós seríamos gratos 24 horas pela graça e a misericórdia que Deus tem de nós. É que nós não podemos ver. São poucas as pessoas que Deus permite alguns segundos para ver a batalha que é, a luta que é no mundo espiritual. Como Satanás, ele com as suas garras imundas, ele tenta de uma forma ou de outra nos destruir. Ele tenta nos fazer presa dele. As garras do inimigo das nossas almas têm como objetivo nos levar à morte e à destruição. Esse inimigo, ele vem, ele procura nos arrebatar, né, e nos levar, e para ele nos arrebatar, porque ele também não anda em qualquer lugar, ele só anda em terrenos, né, em terrenos aonde nós ficamos vulneráveis, aonde a gente coloca o pé. Há lugares aonde o Espírito Santo não aprova, e esse terreno, o nome desse terreno chama-se mundo, e muitas vezes a gente andando no mundo, a gente fica vulnerável, um terreno sem vida, um terreno sem paz, porque é isso que o mundo tem, é esse o tipo de terreno que o mundo nos oferece, um terreno sem alegria. O mundo, ele para ser alegre, né, para ele nos alegrar, ele precisa nos anestesiar com aquilo que ele mesmo oferece. O mundo solitário, o mundo sem felicidade, o mundo de desunião ao invés de comunhão, o mundo místico ao invés de uma verdadeira fé, o mundo de engano. Amados, no mundo não existe felicidade, porque não existe Deus, não existe a presença do Espírito Santo. Chega um momento na vida de uma pessoa que a opressão é tão grande que ele não vê saída, e quando ele ergue os olhos para o céu e pede ajuda, as garras da graça de Deus o apanha e o arrebata para uma nova dimensão de vida. Eu não sei como foi a sua conversão, eu não sei qual foi os caminhos e o ambiente que você perambulou e caminhou antes de ser tomado e arrebatado pelas garras da graça, mas eu quero te dizer, hoje você vive melhor, hoje você tem paz, hoje você tem felicidade no seu coração, hoje você tem uma alegria plena, coisa que lá no mundo você não tinha. Eu andei por vários terrenos antes de conhecer Jesus de fato. Tudo que você imaginar, eu fiz. Eu acendi vela para todo quanto é santo, filho. Eu tentei de tudo quanto é jeito. Eu desci talvez no mais baixo terreno espiritual que me indicaram para mim conseguir aquilo que eu queria. Eu experimentei de tudo que esses segmentos me ofereciam e nada me trouxe paz e felicidade. Pelo contrário, foi tomando e me tirando aquilo ainda que restava. E a palavra do Senhor, ela diz que o ladrão é exatamente assim.
Satanás, o diabo, ele é exatamente assim. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. E ele ronda, ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando nos tragar e nos tirar. Então, num certo momento, eu clamei por misericórdia, e Jesus me resgatou daquele ambiente, através das garras da graça de Deus. E quando eu fui resgatado, a minha vida foi totalmente transformada. Em 24 horas, 36, 48 horas, não sei exatamente, mas houve uma mudança brutal, uma mudança fenomenal, uma mudança tremenda na minha vida. Por quê? Ali eu senti a graça do Senhor. Irmão, eu ia num culto, eu chorava, eu começava a orar e eu me derramava em lágrimas, eu sentia uma alegria que eu não sabia de onde vinha, eu sentia uma paz que eu não tinha experimentado até aquele dia na minha vida. Eu não me arrependo de um dia ter me tornado crente em Jesus Cristo. Essa decisão fez toda a diferença em minha vida e continua fazendo até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui é a introdução. Eu não posso viver no mundo me alimentando do que o mundo oferece e ao mesmo tempo esperando alguma coisa de Deus e de Cristo na minha vida. Eu tenho que tomar uma decisão. De que lado eu estou? A quem eu pertenço? Embasado em que fé? Né? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Cristo te resgatou graciosamente. Cristo te resgatou e te colocou em lugares seguros, lugares firmes, lugares altos. Não desça da onde Deus te colocou, meu irmão. Por favor, não saia da presença de Deus. Não ande por lugares que o Espírito Santo não entra com você, lugares que ele não vai. Muitos têm abandonado a fé em Cristo e o inimigo tem se aproveitado disso. E um apelo vai para aqueles que se distanciaram de Cristo: volte para perto daquele que te ama. Você jamais saberá que Jesus Cristo é tudo que você precisa, até Jesus Cristo ser tudo o que você tem. Ele é tudo que você tem. Jesus hoje é tudo que nós temos como seguro. Esse ano de 2021 não foi muito diferente do ano de 2020. Ano triste, ano de luto, né? Tantas mortes e luta pela sobrevivência. Um ano de agonia na economia, um ano de guerra política, um ano de interesses de todas as áreas, um ano que teve catástrofes, um ano que teve uma seca absurda, teve geada, teve de tudo. E agora chuvas, né? Chuvas fortes, que está deixando mortos e desabrigados. Então é um ano que parece que, né, alguém pessimista poderia dizer que tudo de ruim aconteceu em nosso país esse ano. Poderia dizer. Mas tomando as palavras da irmã Aninha nessa noite, eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus continua sendo Deus apesar de tudo. É nele que a gente se apega. Deus continua sendo Deus. E saiba de uma coisa: tanto a sua salvação como a sua refeição vem das mesmas mãos, as mãos de Deus. Nós temos que ter isso no nosso coração. E diante de tantas lutas e situações que nós vivemos, nós temos que cultivar em nosso coração um sentimento de gratidão a Deus. Nós fomos salvos mais um ano pelas garras da graça de Deus. Alguns Deus recolheu para o seu colo, está descansando na presença dele. Outros Deus preservou, colocou em lugar seguro para continuar mais um pouco a caminhada. Nesse caso nós, então nós temos que ser gratos. A graça e a misericórdia de Deus tem sido abundante na nossa vida, e muitas vezes a gente não tem dado atenção a isso, e tem sido tão importante e abundante na nossa vida a ponto de não perder a esperança. A graça de Deus, além de nos resgatar, também nos cura, nos ensina
e nos mostra como viver melhor. O dia que a gente começar a olhar para Deus com sentimento de gratidão e não de pedinte, e não de mendigo, as coisas melhoram. O dia que a gente começar a colocar o nosso joelho no chão, e antes de pedir qualquer coisa, a gente agradecer por tudo que Ele já fez na nossa vida, as coisas parecem que tomam outro rumo. É pela graça que eu não me sinto culpado, é pela sua direção que eu não me sinto confuso, é pela sua soberania que eu não me sinto com medo. E eu descobri nesses anos de luta que Deus é capaz de realizar, Deus é capaz de prover, Deus é capaz de ajudar, Deus é capaz de salvar, impedir e transformar. Ele é capaz de fazer, sabe o quê? Aquilo que eu e você não pode fazer. Deus pode fazer tudo. Aí você fala: pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo. Você pode argumentar que tem medo do que pode ainda acontecer. E eu digo para você, meu irmão, a presença do medo não significa que você não tem fé. O medo visita todo mundo, porém não faça do medo faça do medo um visitante, não um residente na sua vida. É importante. Tem pessoas que acordam com medo, dormem com medo, passa a noite com medo, acorda com medo. Ele reside ali. Ele pode chegar na minha vida e na sua como um visitante, mas não como ele não precisa ser um residente ali. Aí você pode dizer: pastor, eu fico preocupado, eu estou preocupado. E eu digo uma coisa para você que eu aprendi nesses anos de luta: a preocupação nunca dorme, os filhos de Deus sim. A preocupação nunca dorme, mas os filhos de Deus dormem, porque confiam. Aproveite. Um outro ponto que eu coloquei, que eu achei interessante falar dessa noite: aproveite a oportunidade de estar vivo. Ainda dá tempo de acertar muita coisa na sua vida, acertar muitas coisas com Jesus, na sua fé, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Tem muita coisa ainda para alinhar, mágoas não resolvidas, perdão não liberado, palavras que não foram ditas e precisam ser ditas, e principalmente a gratidão que ainda não foi dita e não foi liberada. A oportunidade aproveitada traz alegria, a oportunidade perdida traz arrependimento. Perdão. Você pode trazer mágoas e tristeza no seu coração e ter dificuldade em perdoar. E eu estava lendo um livro esses tempos atrás, e eu vi algo extremamente interessante escrito, que dizia o seguinte: a chave para perdoar alguém é deixar de se concentrar no que ela te fez e começar a concentrar-se no que Deus te fez. Um outro ponto é oração. Um dos caminhos para conseguir descontaminar o coração é a oração. Você pode argumentar que você tem orado e nada acontece. E eu digo para você: o poder da oração não depende daquele que faz oração, mas daquele que escuta a oração, Deus. Muitas vezes as pessoas falam: eu tenho orado e nada acontece. Cara, não depende de você. Você já orou? E eu digo para você: Deus ouviu todas as orações de todo o que todo mortal fez aqui na terra. A diferença está não na crença que Deus fará o que você pediu em suas orações, e sim na crença de que Deus fará o que é certo. Deus muitas vezes não dá aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer, mas Ele dá aquilo que a gente precisa. Amar, perdoar e agradecer. Eu creio que não há tema melhor para fechar um ano como esse que nós tivemos. Jesus é soberano, tem cuidado de nós, tem segurado a nossa mão. Nós podemos fazer um monte de planos aqui para 2022, mas nenhum se concretizará com alegria, sabor de vitória, se Jesus não fizer parte.
Nós temos um ano de retomada pela frente, nosso ministério, um ano de integração, um ano de volta à comunhão, um ano de estar mais perto e não longe, um ano à comunhão, né? Um ano de ajuda humanitária, um ano de educação e crescimento nas nossas crianças. Como que nós vamos fazer isso? Você pode patrocinar um projeto de Deus, você pode estar ajudando de alguma forma alguém que precisa, você pode estar engajado nos trabalhos que o ministério vai desenvolver. Tudo isso, meu irmão, é uma ação de gratidão, é um ato de gratidão por tudo que Deus te fez, porque nós recebemos todos os conhecimentos que a gente carrega hoje, e a gente não reproduz, a gente não repassa isso, né, em forma de gratidão, tá? Para poder socorrer, ser bênção na vida dos outros. A gente só pensa em acumular conhecimento, acumular dinheiro, acumular isso, acumular aquilo, e muitas vezes a gente guarda isso para a gente. Deus, nesse ano de 2022, Ele quer uma ação, Ele quer um movimento de gratidão da nossa parte, algo que a gente possa ajudar, algo que a gente possa socorrer, algo que a gente possa ser bênção na vida dos outros, ou com o nosso conhecimento, ou com a nossa contribuição, ou com o nosso aconselhamento, ou com o nosso trabalho, nossa participação, mas alguma coisa tem que acontecer. Isso é movimento de gratidão. Isso é se movimentar como grato. Ser grato não é apenas ajoelhar e dizer: Senhor, obrigado, pronto, já fiz o meu dever de casa em relação à gratidão. Ser grato é se movimentar na direção da gratidão. Ser bênção, meu irmão. Nós precisamos valorizar a nossa comunhão, a nossa igreja, que é uma base sólida e firme do Evangelho na terra. Nós estamos à frente de uma obra linda, de uma obra abençoada. Somos falhos, com certeza, pastores aqui somos falhos, temos nossas falhas, mas cremos que nós estamos trilhando o caminho certo e seguro, apoiado na palavra de Deus. Vamos errar, vamos falhar, vamos tropeçar, muitas vezes, mas eu não quero acusação, não quero um dedo apontado. Eu quero que as pessoas nos ajudem a caminhar, porque ser pastor hoje, no século 21, no meio de toda essa turbulência, é como a irmã Aninha falou, não é fácil, a gente enfrenta muito obstáculo, mas eu tenho certeza que nós vamos vencer. Amém, amados? A gratidão, querido, nós temos que render graças a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Como último culto do ano, e como pastor da IBP, eu tenho que agradecer demais a Deus, porque Ele preservou todo o nosso rebanho. Quando começou a pandemia, nós fechamos a nossa igreja dia 18 de março de 2020, eu falei assim: eu estou fechando a igreja hoje, mas quando voltar, eu quero contar o rebanho. E que Deus permita que nós não tenhamos perdido nenhum, e nós não perdemos, graças a Deus nós não perdemos ninguém. É claro, sentimos a falta de algumas ovelhas que não voltaram. Aliás, andando por aí, conversando com pastores, a gente viu que esse tem sido a grande tristeza do coração dos pastores. As ovelhas que nessa pandemia foram e não voltaram. Ingratidão, irmãos que saíram sem sequer dizer um obrigado, um tchau, um até logo, ou até um nunca mais. Pessoas que foram ajudadas, socorridas, pessoas que nós oramos, abençoamos, e simplesmente se foram e não deram mais notícia. Isso aconteceu bastante, não só na IBP, mas em tudo quanto é ministério. O pastor vai atrás, as pessoas, não atendem telefone, não respondem mensagem. O fato de estar bem, isso já alivia o coração nosso. Agora, esperar reconhecimento, a gente espera somente de Deus. Eu poderia gastar muito tempo falando desses, mas eu não quero. Eu quero falar dos que seguraram a bronca. Eu quero falar daqueles que ficaram. Eu quero falar daqueles que honraram, aqueles que atravessaram com a gente esse deserto,
que esteve o tempo todo do nosso lado, animando, incentivando, mandando mensagem, apoiando, prestigiando, contribuindo. É desses que eu quero falar. E é você, meu irmão, irmã, que faz parte desse time, que eu quero nessa noite agradecer. Que eu sou grato a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu oro a Deus, sim, para que Deus te abençoe muito, porque o teu galardão no céu com certeza já está reservado. Pastor, como a irmã disse, tem uma vida sofrida, muitas vezes solitária, mas nesse momento de tristeza nós tivemos o afago, o apoio, o carinho de todos vocês que aguentaram o tranco. Vocês não deixaram a obra do Senhor morrer, muito menos ser envergonhada. Vocês, com as suas orações, com a participação nos cultos, com as suas contribuições, fez com que a IBP passasse por essa tempestade firme, forte, como nunca. Então, meu querido e minha irmã, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, eu, em nome de todos os demais pastores, em nome da minha família, em nome da pastora Rosana, minha esposa, eu tenho que lhe dizer, meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Muito obrigado. Muito mais importante do que ficar lamentando por aqueles que se foram, muito mais importante é valorizar aqueles que ficaram e ficaram firmes conosco. Um culto de ações de graças encerra todo o trabalho realizado no ano de 2021. E a gente encerra agradecendo a Deus por ter nos abençoado nessa estação. Eu não sei como será 2022, eu não sei o que nos espera, mas eu posso dizer que o que vier será de alguma forma bênção, porque virá das mãos de Deus. Amém? Muito obrigado. Resume as minhas palavras nessa noite. Eu estava preparando esse esboço e eu estava lembrando de detalhes, estava lembrando de momentos, eu estava lembrando de ligações de irmãos, eu estava lembrando assim, foi muito lindo, tudo que Deus fez. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, né? Os jovens que seguraram a onda. Muito obrigado ao pessoal do louvor, que foi bênção, que trabalharam demais. Aqueles que trabalharam na sonoplastia, na filmagem. Eu sou grato, viu, gente? Eu tenho que agradecer a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Todos os obreiros que trabalharam na retomada dos cultos, que ajudaram na administração, na ordem do culto, na manutenção. Obrigado, pastor Israel. Obrigado, pastor Israel, pastora Kátia, que ficaram bem pertinho da gente esse ano. Sei da luta de vocês e sei que em momento nenhum desses, até agora, 363 dias, a obra de Deus foi negligenciada. Eu falo isso, queridos, para ficar registrado, porque eu tenho gratidão por todos aqueles, por toda a igreja, por todo o ministério, mas eu sei durante a semana, de segunda a segunda, quem é que falou comigo todos os dias. Eu sei de segunda a segunda, quem sentou na mesa de reunião e me ajudou, e fez reuniões e convidou pessoas, e levantou e chamou os jovens, e eu sei disso. E eu sou uma coisa, e é uma coisa que eu não tenho, é orgulho, soberba, ganância, essas coisas, sentimento para mim é tudo besteira. Agora, gratidão, isso nutre o meu coração. Então eu quero agradecer vocês. Quero agradecer minha família que sempre esteve comigo, minha esposa, que tem sido a base também do meu ministério. Quero agradecer a Deus, o nosso Deus, nosso amado Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, e dizer a esse Deus, muito obrigado.
Amém. Amém. Se coloque em pé. E você? O que você tem para dizer? O que eu tinha para dizer em relação a agradecimento, eu tornei público. E você? Você tem alguém? Você tem pessoas? Ah, pastor, tem, mas não foi fácil o relacionamento, mas está aí junto com você, atravessando essa fase, essa luta. Seja grato. Perfeito, meu irmão, só Jesus Cristo. Não tem perfeito. Homem, mulher perfeito, não existe. Só Jesus Cristo é perfeito. E eu quero dizer para você, querido, o dia que a gente descobrir, o dia que a gente entender o que significa o sentimento de gratidão e os benefícios que ele traz, a gente vai começar a agradecer por tudo. Já houve dias do Espírito Santo me falar, eu acordar de manhã e o Espírito Santo usar essas palavras: filho, hoje agradeça por tudo. Eu não entendi porque eu tinha entrado no banheiro e ele falou de novo no meu ouvido: hoje eu quero que você agradeça por tudo. E eu comecei a agradecer. Sabe quando você sente aquela coisa forte? E o que eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando para vocês diante de Deus, no altar, sem nenhuma vírgula, mas sem nenhum resíduo de invenção da minha cabeça, 100% na sua totalidade verdade. Acredite no que eu vou falar. Por isso que essa questão do agradecer me chamou muita atenção na minha vida, no meu ministério, porque eu ouvi Deus falar, o Espírito Santo falar: filho, hoje só agradeça, agradeça por tudo. Então eu fui tomar um banho, fui pegar um sabonete, eu agradeci a Deus por ter um sabonete, uma bucha, água quente, a toalha, a roupa que eu me troquei, o pente, o perfume, o desodorante, o sapato, a meia, foi tudo, gente. Eu fui prestando atenção em cada detalhe. Eu falei: eu vou agradecer, porque essa voz que eu ouvi não foi da minha cabeça. Eu saí do meu quarto, desci a escada, cheguei na cozinha, sentei para tomar café, agradeci pelo café, pelo pão, pela manteiga, agradeci por aquilo que tinha na mesa. Minha esposa sentou à minha frente, eu falei: Deus falou comigo. E ela disse: o que Deus falou? Eu estava no banheiro, entrei para tomar banho e Deus falou assim: agradeça por tudo. Eu falei para a Rosana e ela falou: então vamos agradecer. Oramos, pegamos o nosso carro e fomos para São Paulo, porque nós tínhamos a empresa em São Paulo. Chegamos em São Paulo 8h30, hora que eu entrei no escritório, e eu fui agradecendo, gente, agradeci até pelo pedágio, imagina um negócio desse, pelas estradas boas que a gente tem, pelo carro, agradecendo por tudo. Quem visse, ia falar: esse cara está louco. Tudo era obrigado. Cheguei no meu escritório 8h30, e quando eu entro, subo no escritório, o meu telefone toca, e era um funcionário meu de uma outra empresa que eu tinha na Zona Sul, e o funcionário, o nome dele Marcelo, ele falou: Djalma, a sua empresa da Zona Sul está queimando em chamas, está pegando fogo em tudo, não está sobrando nada. Na hora o Espírito Santo veio e falou assim: continua firme, continua agradecendo, eu sou contigo. Você nessa hora, o seu remédio, o seu bálsamo, quem vai te curar é o Senhor. Quem vai te ajudar a atravessar por esse deserto não é o homem, sou eu. Agradeça, agradeça, agradeça.
O bombeiro ficava na mesma avenida, cerca de uns 1.200 metros, pois ele demorou 40 minutos para chegar e para começar a apagar o fogo. Eu perdi tudo, mas eu jamais vou esquecer disso, que diante daquilo, vendo tudo sendo destruído, e era bens de terceiros que estava sendo queimado, porque eu era um prestador de serviço, um prejuízo monstro, e eu olhando aquilo ali, eu falei: não sei o que o Senhor tem para mim, não sei porque o Senhor permitiu, mas se o Senhor me avisou, em forma de agradecimento. Por isso que eu amo Jesus, porque o homem jamais conseguiria me dar força, saúde, capacidade para se levantar diante de uma situação tão crítica e tão triste como aquela, mas por ter agradecido e continuar agradecendo, Ele me levantou novamente, e eu sou grato ao nosso Senhor. Talvez você bateu o carro, talvez você bateu o caminhão, talvez você bateu a sua condução de trabalho, talvez você perdeu algo importante na sua vida, talvez você perdeu aquilo que você mais precisava naquele momento, talvez você perdeu um emprego, talvez você perdeu o pai, uma mãe, talvez você perdeu, a credibilidade. O Espírito Santo hoje, aleluia, vem falar para mim e para você: agradeça, agradeça tudo o que eu te dei. E se caiu, meu filho, e se teve problema, e se teve alguma situação que você vê dificuldade de se levantar novamente, creia, através do caminho e do movimento da gratidão, Deus vai te levantar de novo em nome do Senhor Jesus. É a saúde, é a família, é o relacionamento, é o trabalho, é as finanças. Deus vai te levantar novamente através do movimento da gratidão na sua vida. Quem crê, diga amém. Confia no Senhor. Deus é bom demais. E agradeça. Ele vai te ajudar. Em nome de Jesus.